A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Márcia, sou pastora da Assembleia de Deus Jesus do Bálsamo em Gileade. Eu estava orando e Deus me deu uma palavra, né? Enquanto eu estava orando, que eu estou chamando agora de espírito de Sodoma e Gomorra. Enquanto eu estava orando, né? Eu vim repreendendo isso. Espírito de Sodoma e Gomorra, né? E agora, orando, Deus me trouxe algumas coisas que encaixariam, né, nessa palavra que o Senhor me deu. Lá na palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus mandou que os profetas escrevessem. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tem muita coisa que nós fazemos que são inspiradas ou por Deus ou pelo diabo, né? E a Bíblia, ela é inspirada por Deus. O próprio Deus, ele enviava anjos toda hora, né? E às vezes era a mesma palavra. Nosso Deus não é Deus de acepção. Então, quando ele dá uma palavra, é a mesma palavra para toda a humanidade, né? E ele enviava anjos com essa palavra, ainda envia nos dias de hoje. Mas hoje já não se vê tantos anjos vindo, trazendo a palavra do Senhor, porque nós temos ela escrita. Como Deus falou, escreve aos seus filhos, aos seus profetas, que colocassem no livro, para que nós, essa geração posterior, viesse a ter acesso à palavra de Deus. Então hoje já não se é assim, vi um anjo. Não é tão assim, mas era muito comum esse acesso aos anjos, porque eles traziam a palavra do Senhor e trazem ainda a palavra do Senhor, mas não mais tanto dessa maneira, porque hoje nós temos a Bíblia, ou seja, quem quer ouvir a palavra do Senhor vai procurar na Bíblia, vai procurar um culto, vai procurar em oração, vai procurar em vigília e vai ter um acesso à palavra do Senhor. E também um dos propósitos da morte da cruz, onde Jesus morreu na cruz, é ter esse acesso. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, ou seja, tudo aquilo que nos impedia de ter acesso a Deus estava sendo destruído no momento em que Jesus estava morrendo, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós temos acesso à glória de Deus, à voz de Deus, né? E lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 5, só vou ler o 5, vou deixar você na curiosidade de ler todo o capítulo 19 de Gênesis, onde conta toda a história, tá bom? Eu vou ler só o versículo 5 para poder explicar aqui. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que de ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conhece varão. Fora vos trarei e farei delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te façamos mais mal a ti do que a eles. E arremeteram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fechar a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Nessa passagem de Gênesis, capítulo 19, há muito debate dentro da casa do Senhor, dentro dela, porque uns não aceitam, né, cada interpretação. Mas eu lembro que eu não era cristã
E ao ler isso, eu me indaguei a um crente, né? Eu procurei logo um crente, né? Um conhecedor da palavra. Para mim, todo crente era conhecedor da palavra. Hoje, que eu sou pastora, eu vejo que, nossa, como eu era boba, né? Como eu era bobinha de achar que todo crente é conhecedor da palavra. E como eu não era crente, eu li, isso me trouxe uma aflição de espírito, e eu levei essa palavra ao conhecimento de um crente, achando que ele pudesse me indagar, e ele não tinha resposta. Então eu orei ao Senhor. A verdade é que Deus enviou 2 anjos à casa de Ló, porque tinha um decreto de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Outra dúvida que eu tinha, que sempre fala Sodoma e Gomorra, eu achava que era uma cidade. Não, eram 2 cidades tão pequenininhas que acaba-se, né, falando Sodoma e Gomorra, mas eram 2 cidades. E em Sodoma e Gomorra estava sendo praticado tudo que desagradava a Deus, toda espécie de iniquidade. Tinha chegado a um ponto que Deus enviou a destruição em Sodoma e Gomorra. A mesma destruição que vai vir sobre toda a terra estava chegando agora em um determinado ponto, em apenas 2 pequenas cidades, né? E esses varões, esses anjos, quando chegaram lá, eles são tão bonitos que chamaram a atenção dos homens, dos mais velhos até o menor, ou seja, até as crianças chamaram a atenção. E o que me chamou a atenção nessa passagem, eu indaguei um crente, varão, me explica aqui, o que eu estou entendendo toda vez que eu leio isso aqui, é que todos os homens de Sodoma e Gomorra, inclusive os meninos, as crianças, queriam estrupar os anjos. É isso mesmo? E o crente ficou nervoso, porque é o tipo de iniquidade tão grande que não se pode, né, pensar, meu Deus, é isso mesmo? Queriam estrupar, né? Estamos falando aqui de homossexualismo, estamos falando aqui de anjos do Senhor serem estrupados por homens, né? Eles vieram em forma humana para que Ló os visse, né? Porque eles são espirituais, são visíveis, vieram em forma humana para que Ló os visse, vieram trazer salvação à casa de Ló. Porque somente Ló. Irmãos, quando você lê essa passagem, Abraão consegue parar Deus e fala, Deus, se tiver 50 pessoas, bom, o Senhor vai destruir a cidade. E Deus fala, Deus para conversar com Abraão. Abraão, se tivesse 50, eu não vou destruir. Aí Abraão pensa, pô, ele falou 50, não deve ter 50 não. Senhor, peraí, se tiver 40, e assim vai uma conversa de Deus. Abraão para Deus. Sabe o que significa um homem e uma mulher, sabe, que tem intimidade com Deus, que ama a Deus em espírito e verdade? Ela consegue parar Deus por uma conversa que na verdade é uma conversa fútil. Deus sabia que não havia em Sodoma e Gomorra 5 pessoas que fossem dignas de salvação. Irmãos, levando para o dia de hoje, Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom para você? É Deus olhando para o Rio de Janeiro e para São Paulo e vendo que não há 5 pessoas dignas de salvação. É muito sério. Enquanto eu estava orando, Deus orando ali, clamando, sabe, pelas pessoas, pelas vidas, eu tenho visto muito crente brincando. Irmão, há 2 dias eu vi um crente manifestar. Irmão, é muito sério. Um crente que deveria estar cheio da presença de Deus, um líder, manifestar o que está sendo, o que está acontecendo. Demônios não podem entrar dentro do templo do Senhor. Nós somos templos do Senhor. Significa que estamos vazios quando o demônio consegue entrar. Sabe como é que nós mantemos o templo cheio da presença de Deus? Através de oração, jejum, busca constante do Senhor, mas acima de tudo de obediência. Não adianta eu viver pelos montes orando e não obedecer. Não adianta eu orar de manhã, de tarde e de noite e não obedecer. Não adianta eu jejuar 3 dias sem comer nem beber água e não obedecer. Não adianta. Senão, quando o Senhor vier com salvação, eu não entro. Eu não entro. Eu costumo dizer que eu não brinco de ser crente, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E o diabo, ele quer me matar, quer matar a minha família. E eu costumo dizer que eu sou sim a coluna da minha casa.
E enquanto eu estiver de pé, o diabo não pode, não tem essa legalidade. Eu estou sim buscando a face do Senhor, Espírito em verdade, e obedecendo. Tem dia que é só chorar, irmão, porque obedecer ao Senhor é aguentar a afronta. Obedecer ao Senhor é ser esfaqueada. Às vezes eu oro e falo, Senhor, eu estou tão cansada de esperar a próxima facada. Eu estou tão cansada de esperar a próxima traição. Mas uma coisa eu sei, que quando o Senhor enviar, dessa vez Ele não vai enviar anjos não, irmão. Ele vai enviar a sua salvação através do seu Filho. Esse Filho que ressuscitou virá montado num cavalo branco com todo o seu exército. Ele não vai vir até a terra, somos nós que seremos arrebatados e iremos encontrar com Ele nos céus. Depois sim virá destruição sobre toda a terra. Quantos serão arrebatados? Se em Sodoma e Gomorra não havia 5. Deus foi com salvação na casa de Ló. Mas a palavra fala, irmãos, que Deus, põe uma coisa na tua cabeça, guarda no teu coração. Para toda promessa de Deus há um mandamento. Quando Deus enviou esses anjos para levarem salvação até Ló, Ló trouxe com ele a esposa e suas 2 filhas. Dá 4 pessoas aí, né? Ele, sua esposa e 2 filhas. Só que havia um mandamento. Era para sair daquela cidade sem olhar para trás. Era para seguir em frente, sem olhar para trás. E a esposa de Ló, no meio do caminho, ela desobedece. E ela olha para trás. E ela se transforma numa estátua de sal. Dizem que lá em Israel ainda tem, que agora está petrificada, essa estátua de sal foi petrificada. Eu não sei se não é, mas eu sei que a minha Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal e não alcançou a salvação. E as suas 2 filhas, depois que conseguem alcançar a salvação, elas pecam. Elas embebedam. Olha, cuidado com a bebida, cuidado com esse espírito de Sodoma, de Gomorra. Irmão, onde todo mundo bebe, irmão, então deixa eu beber. Todo mundo usa droga, um cigarro de maconhinha, nada a ver. Espírito de Sodoma e Gomorra, todo mundo se prostitui. Eu fico com um, fico com outro. Qual o problema de eu andar com um shortinho com metade do meu bumbum de fora, irmão? O mundo tá andando de shortinho, tá um calor danado. Irmão, cuidado com isso. Elas embebedam o próprio pai. Ele fica tão bêbado, porque elas pensando que não teriam mais filhos e fazem sexo com o próprio pai. Haveria? Então a gente olha assim, a gente vê que Deus entrou com salvação com a esposa de Jó, com as filhas de Jó, mas elas nem eram dignas. Através da vida de Abraão, veio alcançar Ló, que veio alcançar sua esposa, que veio alcançar suas filhas. Até aquele que não é digno, através de uma coluna que chora, que geme, mas que não nega o nome do Senhor, alcança a salvação. Mas lá em Ezequiel 18 fala que a salvação é individual. Mesmo que a coluna esteja de pé, a salvação é individual. Mesmo que a coluna esteja clamando, a salvação ainda é individual. Nós vemos aqui uma batalha constante de Deus para entrar com salvação na nossa casa, porque Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Cuidado com esse espírito de Sodoma e Gomorra. Só para fechar, irmãos, na nossa igreja, onde eu fui, anterior a essa, onde ela chegou a fechar, o Senhor fecha a igreja. Nenhum homem não tem poder de fechar a igreja, mas Deus fecha. Nós tínhamos uma missionária, eu estava dentro da igreja, o diácono estava parado na porta, e eu vi quando ele virou o rosto para o outro lado e falou, misericórdia. Isso me chamou a atenção. E eu fui até a porta olhar o que fez aquele diácono virar o rosto para o outro lado e falar misericórdia. Estava chegando